Quando tudo começou a desmoronar para a senhora Tim, ela já tinha mais de 70 anos e ainda mantinha a mente tão lúcida quanto quando trabalhava cuidando da contabilidade de uma pequena empresa familiar. Ela era daquelas mulheres que conseguiam identificar um número ímpar em meio a uma infinidade de cifras sem calculadora. Alguém acostumada a resolver problemas com lógica e paciência. Ela havia vivido por quase 40 anos naquela mesma casa, com sua fachada simples e pintura descascada, e sempre pensou que na velhice teria paz e sossego, o aquecimento ligado no inverno e uma geladeira cheia de comida decente. Mas, após a morte do marido, sua vida começou a se restringir de maneiras que ela inicialmente não compreendeu. A casa se tornou um território estranho, quase hostil, onde ela caminhava lentamente, ombros curvados, o suéter colado ao corpo. O que deveria ter sido um refúgio tornou-se um lugar frio em todos os sentidos. Frio na temperatura, frio no afeto, frio no silêncio. E em meio àquela rotina monótona, ela começou a viver como se estivesse visitando a vida de outra pessoa. Sua mãe, Victoria, havia assumido o controle de tudo para ajudá-la. Ou pelo menos era o que dizia sempre que alguém perguntava. A senhora Tim, acostumada a depender de processos e sistemas, não percebeu imediatamente como sua autonomia estava sendo minada. O que começou como pequenas ajudas, pagar contas, administrar seu banco online, revisar suas despesas, transformou-se em um cerco silencioso. Em poucos meses, ela não tinha mais acesso à sua aposentadoria mensal de $8.000 dos Estados Unidos. Recebia apenas algumas palavras frias e a constante lembrança de que não sabia administrar dinheiro. Enquanto Victoria vivia cercada por bolsas caras, viagens e restaurantes de luxo, a senhora Tim sobrevivia com arroz racionado, leite vencido e biscoitos contados como se fossem remédio. Dentro de casa, o aquecimento estava quase sempre desligado, e ela usava 3 suéteres velhos para suportar o calor de 14 graus Celsius, que parecia agulhas em seus ossos frágeis. A perda de peso foi rápida, 14,5 quilogramas em 6 meses, até que seu corpo se tornou uma sombra do que fora. Mas a pior parte não era o aspecto físico, era a crescente sensação de que talvez Victoria estivesse certa. Talvez ela realmente não fosse mais capaz de administrar sua própria vida. O mais perverso de toda a situação era que de fora nada parecia fora do normal. Michael, filho da senhora Tim, passava pela casa de vez em quando, sempre com pressa, sempre com um sorriso sem jeito que mascarava sua incapacidade de enfrentar qualquer conflito. Ele via a mãe mais magra, tremendo de frio, caminhando com uma lentidão incomum, mas aceitava sem questionar as explicações que Victoria repetia, como um roteiro. Ele está confusa, ela não sabe administrar bem as coisas. Estou tentando evitar que ela cometa erros. Michael assentia, talvez porque precisasse acreditar, talvez porque encarar a verdade o obrigasse a admitir que havia falhado. Como filho, a senhora Tim, por sua vez, nunca reclamava. Mal murmurava que estava com pouco apetite, que o frio não era tão terrível, que sua cabeça doía porque não havia dormido bem. Era uma mulher acostumada a não incomodar ninguém, a não fazer barulho, a acreditar que exigir o básico era pedir demais. Dentro de casa, sua rotina havia se reduzido a uma sobrevivência silenciosa. Ela se levantava antes do amanhecer porque o frio a impedia de dormir por mais tempo. Caminhava lentamente até a cozinha e abria a geladeira, sabendo exatamente o que encontraria. O mesmo litro de leite vencido que ela não ousava jogar fora. Os 3 sachês de ketchup que pareciam mais uma lembrança zombeteira do que comida, e um pote de arroz seco que ela media com precisão quase cirúrgica para que durasse 2 semanas. Às vezes, sentia tontura ao se levantar, como se o mundo fosse desabar por um segundo. Outras vezes, sentia como se seus ossos fossem frágeis demais para sustentá-la. Mas, mesmo assim, continuava, convencida de que a culpa era dela por não ser útil, por não gerar renda, por ser dependente. Quando Michael entrou na casa, notou o cheiro de mofo e o ar gélido, mas deixou que Victoria respondesse por ele. Ninguém via, ninguém queria ver, que o que estava acontecendo
não era confusão ou velhice. Era abuso, negligência e manipulação psicológica, envolvendo uma mulher que, até então, havia encarado a vida com uma dignidade que agora lhe estava sendo roubada aos poucos. Victoria, por sua vez, desempenhou com perfeição o papel de cuidador exemplar diante do resto da família. Com sua voz suave e calculada, explicou que sua sogra não estava mais tão lúcida, que precisava de supervisão constante e que seria melhor para todos se ela administrasse a pensão e as decisões financeiras. Disse isso com aquele sorriso forçado de quem sabe manipular percepções sem esforço. Enquanto isso, usava o cartão de crédito da Sra. Tim para comprar bolsas de $3.000, pagar jantares em bares na cobertura com vistas panorâmicas e reservar viagens para o Havaí, que depois publicava com orgulho em suas redes sociais. Tudo isso financiado com uma pensão que deveria garantir alimentação básica, aquecimento e medicamentos. O contraste era grotesco. Uma idosa tremendo de frio em sua casa gelada, enquanto sua sogra posava com vestidos novos e drinks coloridos sob o sol. A parte mais cruel era como Victoria fazia a Sra. Tim duvidar de si mesma. Cada vez que a mulher perguntava sobre uma despesa ou mencionava a vontade de comprar comida, Victoria olhava com uma expressão condescendente e irritada, como quem repreende uma criança desobediente. Você não entende suas contas. Você vai cometer um erro. Estou tentando evitar que você seja enganada, repetia com um tom de falsa preocupação. Aos poucos, a Sra. Tim começou a reprimir suas próprias perguntas, como se pedir pão ou um cobertor extra fosse um ato de ingratidão. Essa manipulação constante a desgastou lentamente, até que ela chegou a um ponto em que não sabia mais se a sensação de estar em sua própria casa como hóspede era real ou apenas fruto de seu cansaço. Sua mente permanecia lúcida, mas emocionalmente ela estava aprendendo a não acreditar no que via, no que sentia, no que precisava. O declínio físico acelerou de uma forma que ninguém parecia notar, exceto a própria Sra. Tim. Às vezes, ela acordava com os dedos dormentes, como se não lhe pertencessem. Outras vezes, o frio dentro de casa era tão penetrante que seus ouvidos zumbiam, como se seu corpo estivesse se desfazendo camada por camada. Suas calças, antes ajustadas, agora pendiam de sua cintura como roupas emprestadas de tamanho errado. No espelho, ela via seu rosto ficando mais anguloso e sua pele pálida como papel. E, no entanto, sempre que tentava mencionar que precisava se alimentar melhor ou ligar o aquecimento, Victoria encontrava uma maneira de minimizar a situação. É normal na sua idade, dizia ela. Não exagere, você só está cansada. A Sra. Tim, acostumada a não ser um fardo, deixava essas palavras se acumularem em uma espécie de silêncio resignado. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro, com o som oco do vento entrando pelas janelas mal vedadas e o gosto metálico da água fria que ela bebeu para matar a fome. Ela estava dobrando, bem devagar, um suéter cinza que usara por 3 dias seguidos, quando ouviu o baque seco da porta da frente se abrindo. Era um som diferente, não os passos apressados de Michael, nem a entrada controlada de Victoria. Era uma presença familiar, um passo decidido. Era cera, ela não a via há semanas, e por um instante, a Sra. Tim sentiu um pequeno alívio misturado com vergonha, porque não queria que a filha a visse assim, frágil, trêmula, escondida em roupas largas demais. Sarah largou a bolsa no chão assim que entrou pela porta, e quando a viu, sua expressão mudou de surpresa para uma indignação silenciosa e profunda, como se tivesse descoberto a cena de um crime. Sarah deu alguns passos à frente, e o ar ao seu redor pareceu mudar. A temperatura na casa estava tão baixa que sua respiração formava uma baforada de vapor enquanto falava. Ela examinou a cozinha. A geladeira quase vazia, o arroz racionado em um recipiente opaco. O mesmo litro de leite vencido que a Sra. Tim tentara ignorar por dias. Seu olhar percorreu cada canto, como se estivesse montando um quebra-cabeça macabro. Então ela viu a Sra. Tim vestindo 3 suéteres, com as mãos trêmulas e com
aquela expressão distorcida de alguém tentando fingir que estava bem, para não preocupar ninguém. Foi então que Sarah percebeu que o que estava testemunhando não era simples negligência, mas uma forma calculada de abandono. A indignação enrijeceu seus ombros e algo em sua expressão deixou claro que ela não toleraria mais explicações superficiais naquele dia. Sarah abriu a geladeira sem pedir permissão e a esvaziou com um único olhar. Então, virou-se para a mãe e, pela primeira vez em anos, sua voz soou firme, quase áspera. Mãe, isso não é normal. Naquele instante, a senhora Tim sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque alguém finalmente percebeu o que ela estava passando, e terror porque admitir aquilo, em voz alta, tornou tudo real. Sarah pegou os pacotes de biscoitos, verificou furiosamente as datas de validade e, quando olhou para cima, parecia outra pessoa, alguém que havia esperado tempo demais para intervir. Se você leu até aqui, deixe um comentário dizendo de onde está lendo. Às vezes, uma história como esta pode ajudar alguém que nem sabemos que está passando pela mesma situação. A casa ainda estava fria, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, havia uma presença que não aceitava desculpas. Sarah precisou de apenas 5 minutos para entender que não se tratava de negligência ou envelhecimento. Era abuso, abandono, negligência disfarçada de cuidado familiar. Ela percorreu a casa como se estivesse atravessando um arquivo vivo. O aquecimento desligado, as janelas seladas com fita adesiva velha, o leve cheiro de mofo pairando nos cantos, os cobertores finos dobrados como se fossem suficientes para um inverno inteiro. Cada detalhe confirmava a mesma coisa. Alguém havia decidido que a senhora Tim não merecia viver com dignidade. Quando Michael atendeu o telefone, Sarah não perdeu tempo tentando amenizar a situação. Sua voz era baixa, mas ameaçadora, como a de alguém pronta para atear fogo se necessário. Vamos lá, disse ela. Michael tentou se justificar, mas ela não lhe deu espaço para falar. Naquele dia, pela primeira vez, ele sentiu que não podia se esconder atrás de Victoria. Enquanto esperavam, Sarah preparou uma xícara de chá quente para a mãe, não como um gesto simbólico, mas como um ato urgente de estabilização. As mãos da senhora Tim envolveram a xícara com uma necessidade infantil, absorvendo o calor como se fosse um remédio. Seu olhar vago, aquele que vinha se apagando há meses, de repente brilhou. O reconhecimento de, finalmente, estar protegida, mas também havia medo, porque parte dela temia que mais uma vez ninguém acreditasse nela, que tudo se resumisse a mais uma manipulação psicológica. Sarah, no entanto, sentou-se à sua frente com aquela postura firme e determinada que herdara da própria mulher que agora tentava salvar. Eu cuido disso, murmurou. A senhora Tim, acostumada a ser invisível em sua própria casa, sentiu pela primeira vez que sua história estava prestes a mudar, embora ainda não soubesse quanta dor seria revelada nas horas seguintes. Michael chegou 20 minutos depois, com o rosto tenso e um ar de desconforto que não conseguia disfarçar. Assim que cruzou a porta, Sarah o agarrou pelo braço e o conduziu até a cozinha, sem lhe dar tempo para se desculpar. Ele viu a geladeira vazia, o leite vencido, os 3 frasquinhos de ketchup escondidos num canto, e por um instante sua máscara de normalidade se quebrou. Mas a quebra não durou muito. Victoria disse que a mamãe não queria comer. Muito, murmurou ele, como se repetir aquela frase pudesse absolvê-lo de qualquer responsabilidade. Sarah soltou uma risada curta, incrédula e cortante, como se tivesse acabado de ouvir algo monumentalmente estúpido. Você acha que isso não é... Está com fome, Michael? Perguntou ela, erguendo o recipiente, quase vazio de arroz amanhecido. Ele engoliu em seco, incapaz de encará-la. A senhora Tim, sentada a poucos metros de distância, observava a cena com um medo ancestral, o medo de provocar um conflito familiar, mesmo com toda a sua vida desmoronando. O silêncio foi quebrado quando a porta se abriu novamente. Victoria entrou como se a casa lhe pertencesse, com aquela postura altiva e uma bolsa cara tiracolo. Ela esboçou um sorriso automático, mas ao ver Sarah, sua expressão mudou ligeiramente,
como se percebesse que algo estava fora de controle. "O que está acontecendo aqui?" perguntou naquele tom de falsa autoridade que usava para disfarçar a manipulação. Sara não respondeu. "Foi a Senhora Tinken", com a voz trêmula, tentou explicar algo, mas Victoria a interrompeu com um gesto. "Não dê ouvidos a isso. Você sabe que ela se confunde", disse, virando-se para Michael. Foi então que Sara deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e a mulher. "Você não vai falar por ela hoje", disse com uma calma que parecia de ferro. E naquele momento, pela primeira vez, Victoria demonstrou uma mínima insegurança, quase imperceptível, mas suficiente para revelar que sentia que o castelo de mentiras que havia construído estava começando a desmoronar. Victoria tentou retomar o controle rapidamente, como alguém ajustando uma máscara que se deslocou um pouco. Cruzou os braços, ergueu o queixo e disse num tom quase teatral: "Eu controlo cada centavo que ela recebe. Se não controlasse, ela já teria perdido a casa." A declaração caiu como uma bomba silenciosa. Michael deu um meio passo para trás, surpreso com a franqueza da esposa. Nem ele parecia ter ouvido tamanha arrogância. "A senhora..." Tim fechou os olhos por um instante, como se cada palavra tivesse sido um tapa emocional. Sara, por outro lado, sentiu a raiva subir do estômago à garganta. Não era apenas o abuso financeiro. Era a humilhação. A forma como Victoria reivindicava a posse de uma mulher que havia trabalhado a vida inteira para manter aquela casa. Aquele momento foi o exato ponto em que Sara parou de pensar em resolver uma situação familiar e começou a agir com uma mentalidade de guerra. A discussão se intensificou repentinamente. Victoria, encurralada pela intensidade de Sara, elevou a voz. "Ela mora aqui porque eu permito", disse, quase cuspindo as palavras. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar pareceu parar. Michael olhou para a esposa como se finalmente estivesse vendo algo que sempre estivera ali, mas que ele escolhera ignorar por conveniência ou covardia. A senhora Tin se encolheu na cadeira, com as mãos juntas, tentando não desabar ali mesmo. Sara sentiu-se congelar por dentro. Aquela frase, tão arrogante, tão violenta em sua essência, menos revelava que não se tratava apenas de abuso financeiro. Era uma tentativa de privar sua mãe de seu direito mais básico, seu lar. Foi então que ela tomou uma decisão silenciosa, quase instintiva. Naquela noite, a senhora Tin não dormiria mais um minuto sequer naquela casa. Sara segurou o braço da mãe com uma firmeza delicada, como se estivesse guiando alguém para fora de um incêndio. Não pediu permissão a ninguém, simplesmente anunciou que a levaria. Michael tentou protestar, mas sua voz falhou antes que pudesse formar uma frase coerente. Victoria, por outro lado, deu um passo à frente, como se quisesse bloquear fisicamente a saída. Mas Sara a encarou com uma calma tão cortante que a fez recuar 1 centímetro. "Você não pode livelar sem a minha permissão", disse Victoria, tentando retomar o controle da situação. Sara não respondeu, apenas pegou as chaves do carro e saiu pela porta com a senhora Tin envolta em um casaco velho que não oferecia nenhum calor. Aquela caminhada até o carro tornou-se um símbolo silencioso do rompimento. Cada passo afastava a senhora Tin de um inferno que ela havia suportado em silêncio e aproximava Sara de uma batalha legal e emocional que ela ainda não havia compreendido completamente. Naquela mesma noite, antes mesmo de sua mãe se deitar em uma cama quente, pela primeira vez em meses, Sara falou em voz baixa. Elas precisavam de 3 meses de silêncio absoluto. Não podiam avisar ninguém, não podiam atender ligações, não podiam dar qualquer indício de seu paradeiro. Se suspeitarem de alguma coisa, tentarão se proteger, explicou ela enquanto fechava as cortinas do pequeno apartamento. A senhora Tina ouviu com uma mistura de medo e alívio, sem compreender totalmente a magnitude do que estava em jogo, mas confiava nela, como confiar em pouquíssimas pessoas em sua vida. Para ela, aqueles 3 meses não seriam apenas um período de recuperação física. Seriam um lento renascimento, repleto de revelações dolorosas e verdades enterradas, sob anos de manipulação familiar. Sara,
Enquanto isso, já havia ligado o computador. Naquela noite, começaria a compilar um dossiê que mudaria completamente o destino de todos. A primeira dose de realidade veio no dia seguinte, quando a senhora Tim foi levada ao hospital para uma avaliação completa. Os médicos rapidamente identificaram o que seu corpo vinha gritando há meses: desnutrição grave, níveis perigosamente baixos de vitaminas, sinais de hipotermia leve e atrofia muscular avançada, que não podia ser explicada apenas pela idade. As enfermeiras a olharam com aquela expressão profissional que tenta não demonstrar surpresa, mas insinua indignação. Sarah guardou todos os documentos, todos os resultados, todas as fotografias tiradas na mesa de exame. Ela sabia que a indignação não bastava, precisava de provas irrefutáveis, evidências sólidas que nenhuma desculpa familiar pudesse apagar. E ali, em meio a exames e assinaturas, um novo tipo de força começou a se formar para a senhora Tim. A validação de profissionais que confirmaram que o que ela sentia não era exagero, confusão ou velhice. Era abuso. Juntamente com os laudos médicos, Patricia, a assistente social designada para o caso, entrou em cena. Era uma mulher de olhar severo e voz clara, acostumada a presenciar histórias terríveis, mas poucas tão meticulosamente planejadas quanto esta. Após entrevistar a senhora Tim e ouvir os detalhes, ela não hesitou. Classificou formalmente o caso como abuso e negligência contra idosos. Aquele documento, lacrado e assinado, foi uma bomba jurídica. Victoria não podia mais se esconder atrás da narrativa de "estou apenas ajudando", porque agora havia um registro oficial afirmando exatamente o contrário. Patricia também explicou a Sarah que a lei protegia sua mãe e que elas tinham motivos para um processo criminal se continuassem a coletar provas. A senhora Tim ouviu tudo em silêncio, com uma mistura de incredulidade e tristeza, como se lutasse para aceitar que seu sofrimento finalmente tinha um nome e um reconhecimento público. A segunda fase da investigação de Sarah foi quase acidental, ao verificar um antigo laptop que Victoria havia deixado conectado em casa durante uma visita. Ela encontrou um histórico de pesquisa, sincronizado com uma conta que a própria Nora nunca havia encerrado corretamente. O que apareceu na tela causou-lhe um arrepio mais profundo do que qualquer coisa que ela sentira na casa da mãe. Expectativa de vida de uma mulher idosa. Tempo médio para a distribuição da herança. Sintomas de desnutrição em idosos. Quanto tempo uma pessoa idosa pode sobreviver com baixa ingestão calórica? Eram anos de pesquisas cuidadosamente espaçadas, como se Victoria estivesse estudando, analisando, calculando. Sarah teve que se afastar da mesa e respirar fundo algumas vezes antes de continuar a leitura. Ficou claro que não se tratava de ignorância ou descuido. Era premeditação. Era um plano, e cada captura de tela se tornava mais uma peça do dossiê que ela estava construindo com precisão, quase cirúrgica. O golpe final veio com o contador forense. Sarah contratou Robert, um profissional especializado em rastrear transações duvidosas, que desmantelou toda a teia financeira que Victoria havia construído em apenas algumas semanas. Os números não mentiam. Mais de $200 mil gastos em artigos de luxo, viagens, restaurantes, tratamentos de spa, joias e despesas pessoais. Tudo isso proveniente da aposentadoria da senhora Tim. Robert categorizou as despesas por cores: vermelho para fraude, azul para apropriação indébita e amarelo para transações suspeitas. O arquivo era como um incêndio descontrolado no papel, uma demonstração brutal de como alguém havia drenado a vida financeira de uma senhora idosa que nunca fora realmente incapaz de administrar suas contas. Ao entregar o relatório final, Robert foi claro. Michael não sabia de tudo, mas ignorou o suficiente para ser moralmente cúmplice. Sarah guardou aquele documento como quem guarda uma arma,
sabia que precisaria dele em breve. O próximo passo foi proteger legalmente a Sra. Tim, antes que Victoria tentasse qualquer manobra desesperada. Para isso, Sarah providenciou uma avaliação cognitiva de 3 horas, com um especialista em gerontologia. A idosa respondeu a cada teste com uma lucidez que surpreendeu até mesmo o médico. Ela se lembrava de datas, fazia cálculos mentais com precisão, analisava padrões, narrava eventos de forma coerente e não apresentava sinais de declínio cognitivo. O relatório foi categórico: plena capacidade, sem qualquer indicação de confusão ou incapacidade de administrar seus bens. Com esse documento em mãos, Sarah refutou o argumento mais repetido de Victoria, a suposta incapacidade de sua sogra. Naquele dia, ao sair do escritório, a Sra. Tim caminhava com um pouco mais de postura. Ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia confiar em sua própria mente, que não estava confusa, que não estava se perdendo. Alguém havia tentado amputar sua confiança, mas agora ela tinha prova de que ela permanecia intacta. Com os relatórios médicos, o relatório dos serviços sociais, os registros digitais e a avaliação cognitiva em mãos, Sarah se reuniu com Robert Caldwell, um advogado especializado em planejamento patrimonial. Em menos de uma semana, ele elaborou uma estrutura que Victoria jamais poderia contornar. Um fideicomisso irrevogável. Ele incluía a casa onde morava há 40 anos, contas bancárias, seguros, poupança e quaisquer investimentos futuros. Tudo estava sob o controle exclusivo de Sarah, sem possibilidade de interferência externa. Ao mesmo tempo, eles redigiram um novo testamento. Michael receberia $1 único, um símbolo de uma traição que não poderia ficar impune, enquanto a maior parte do patrimônio seria destinada a Sarah e a uma fundação dedicada ao combate à violência contra idosos. A Sra. Tim assinou cada documento com a mão ainda trêmula, mas com uma expressão resoluta. Era a primeira vez em anos que ela sentia que estava recuperando não apenas seus bens, mas também sua dignidade. A notícia de que a Sra. Tim não estava mais disponível se espalhou rapidamente. E não demorou muito para que Michael e Victoria aparecessem na casa de Sarah, batendo na porta com uma mistura de fúria e desespero. Quando Sarah abriu, eles já estavam à beira de um colapso emocional. Victoria falou primeiro, a voz carregada de veneno e indignação. O que vocês pensam que estão fazendo? Tudo o que fizemos foi para o bem dela. Sarah não respondeu. Simplesmente deu um passo para o lado, deixando-os entrar para encarar a verdade que vinham ignorando há 3 meses. A Sra. Tina estava sentada no sofá, com a pele mais saudável, envolta em um cobertor quente, e Victoria a observava como se estivesse olhando para alguém que lhe escapara por entre os dedos. Michael, por outro lado, parecia dividido, a culpa o corroía, mas o conforto de não encarar a realidade o impedia. Esse frágil equilíbrio estava prestes a se romper. Sarah colocou uma pasta grossa sobre a mesa, organizada com uma precisão que teria feito sua mãe sorrir em qualquer outro contexto. Mas naquele dia, aquela ordem impecável tinha outro propósito: destruir todas as mentiras. Primeiro, ela mostrou os exames médicos, as fotografias do estado físico da Sra. Tim, os relatórios de desnutrição e os registros de hipotermia. Em seguida, colocou sobre a mesa o relatório de Patricia, a assistente social, que classificava o caso como abuso e negligência graves. Michael engoliu em seco, tentando encontrar uma explicação que nunca se formou. Victoria, por outro lado, cerrou os punhos, a respiração acelerada, como se todos aqueles papéis fossem um ataque pessoal e não provas irrefutáveis. Sarah guardou a prova mais condenatória para o final: as buscas digitais, as capturas de tela, a análise forense e o testamento irrevogável. Quando desdobrou os documentos, Victoria deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Aquele momento, aquele exato segundo, foi a primeira vez em toda a guerra silenciosa que ela entendeu que havia perdido. Victoria tentou recuperar o controle com um último lampejo de arrogância. Apontou para os documentos com a mão trêmula e gritou que tudo aquilo era um exagero, que Sarah estava fazendo lavagem cerebral na própria mãe. Mas sua voz não teve impacto.
eco vazio tentando sobreviver em uma sala repleta de evidências. Sarah, com a calma que só a certeza traz, abriu a última pasta, a apólice de seguro de vida que Victoria havia alterado sem consentimento, nomeando Michael como o único beneficiário. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Michael levou a mão ao rosto, compreendendo, pela primeira vez, menos que havia permitido que sua esposa transformasse sua mãe em um investimento. A senhora Tim observava tudo com uma dor madura, não a dor da surpresa, mas a dor de reconhecer que havia sido traída por alguém a quem havia dado tudo. Aquele momento marcou o fim simbólico do poder de Victoria. Ela não tinha mais narrativa, desculpas ou espaço para mentiras. Quando Sarah terminou de apresentar a última prova, Victoria explodiu. Insultos, ameaças, promessas vazias. Mas ninguém mais a ouvia. Era como ver alguém afundando no próprio pântano. Michael, com a voz embargada, tentou se desculpar com a mãe, mas ela o interrompeu com uma serenidade devastadora. Nunca mais, volte. Não houve gritos, nem teatro, apenas uma simples verdade que demorou muito para ser dita. Naquele momento, a senhora Tim recuperou algo que lhe fora roubado por anos, a autoridade sobre a própria vida. Se esta história lhe parece familiar ou lhe lembra alguém vulnerável, por favor, compartilhe. Às vezes, uma história como esta abre os olhos de alguém que precisa e não sabe como pedir ajuda. Victoria saiu de casa praticamente arrastando o orgulho e, pela primeira vez, sua derrota não foi o medo, foi a justiça. Os meses que se seguiram foram uma mistura de alívio, caos público e um sistema de justiça avançando com passos firmes. Com as provas que Sarah havia reunido, o caso chegou à polícia, depois ao Ministério Público, e logo a história se tornou grande demais para ser mantida em segredo. A mídia local começou a noticiá-la, uma mulher mentalmente lúcida, na casa dos 70 anos, vítima de abuso financeiro, negligência grave e manipulação psicológica. Em sua própria casa, as fotos de antes e depois menos a senhora Tim esquelética, tremendo de frio e depois recuperando a cor e a estabilidade, se espalharam mais rápido do que o esperado. Victoria foi demitida do emprego quando seus colegas viram a notícia na televisão. Seu nome começou a circular nas redes sociais, acompanhado de palavras como monstro, abusadora e fraude. Michael afundou sob o peso da própria culpa, tentando justificar o injustificável para uma comunidade que já havia se posicionado claramente. Enquanto isso, a senhora Tim progredia em sua própria recuperação. Ela ganhou peso lenta, mas firmemente. Parou de acordar no meio da noite sentindo frio e conseguiu andar com mais firmeza e manter uma conversa sem o tremor interno que a atormentava havia meses. Ela foi convidada por uma fundação para falar sobre sua experiência, primeiro timidamente, depois com uma força que ninguém havia previsto. Sua história tornou-se um símbolo, um lembrete de que o abuso de idosos nem sempre se manifesta em socos ou gritos, mas em silêncios, omissões e uma crueldade metódica escondida por trás da palavra cuidado. Cada vez que ela contava sua história, fazia isso com uma clareza que comovia até mesmo os advogados e assistentes sociais presentes. O que havia sido seu inferno pessoal, agora servia para proteger outros. O julgamento foi um espetáculo doloroso, mas necessário. O tribunal estava lotado, jornalistas, ativistas, idosos, acompanhados de suas famílias e alguns curiosos, atraídos pela magnitude do caso. Victoria chegou com uma expressão endurecida, como se ainda acreditasse que poderia manipular a situação a seu favor. Mas os documentos não mentiam. Os advogados apresentaram as provas que Sarah havia reunido. Exames médicos demonstrando desnutrição grave. O relatório de Patricia, classificando o caso como abuso. O histórico de buscas revelando uma intenção sinistra e a análise forense comprovando o roubo sistemático de mais de $200 mil. Cada elemento era uma peça de um quadro claro. Não se tratava de um mal-entendido familiar, mas de exploração deliberada, negligência extrema e fraude. A expressão de Victoria mudou lentamente da arrogância para o pânico disfarçado de fúria. O veredicto foi retumbante. Victoria foi considerada culpada de fraude, abuso financeiro,
negligência grave, falsificação e exploração de pessoa idosa. Até mesmo o promotor mencionou evidências de premeditação relacionadas à alteração da apólice de seguro. A sentença foi como um golpe de martelo no tribunal: 4 anos de prisão e US$ 500.000 em restituição e danos punitivos. Ela não podia se esquivar do pagamento nem declarar falência para fugir da dívida. Michael, embora não tenha sido preso, foi publicamente taxado por sua negligência moral. Ao saírem do tribunal, a senhora Tim segurou o braço de Sarah, não por fraqueza, mas como um gesto íntimo de reconhecimento à filha que transformara sua dor em uma estrutura impenetrável de justiça. A vida da senhora Tim após o julgamento tomou um rumo completamente diferente. A sombra de Victoria não pairava mais sobre cada decisão sua, nem o silêncio perturbador de Michael a paralisava. Ela recuperou o peso, voltou a usar roupas que lhe serviam confortavelmente e passou a caminhar pelo bairro sem medo de voltar para casa. Foi convidada a palestrar em eventos e grupos comunitários sobre abuso de idosos e, embora inicialmente falasse timidamente, logo descobriu que sua voz tinha um poder inesperado. Muitas pessoas a abordaram após suas palestras para compartilhar histórias semelhantes, e ela as ouviu com a paciência que só uma sobrevivente pode oferecer. Gradualmente, a senhora Tim reconstruiu não apenas sua saúde, mas também a identidade que lhe fora roubada, a de uma mulher forte, lúcida e plenamente capaz. Victoria, por outro lado, enfrentou um colapso social tão profundo quanto inevitável. Seu nome ficou associado ao escândalo na internet e, quando foi libertada da prisão anos depois, nenhum empregador queria contratá-la, exceto para trabalhos braçais. Ela acabou em uma loja de descontos, dobrando roupas por longas horas, ganhando o suficiente apenas para pagar parte da dívida que ainda tinha com a senhora Tim. Michael tentou entrar em contato várias vezes, enviando mensagens e cartas que Sarah bloqueou sem hesitar. Quando finalmente conseguiu falar com a mãe, ela ouviu em silêncio e então respondeu com uma firmeza que nunca tivera a oportunidade de usar antes: "Desejo-lhe paz. Mas não o quero mais na minha vida." Não houve discussão, nem lágrimas exageradas, apenas a aceitação de que algumas feridas não deveriam ser reabertas. Com o tempo, a senhora Tim recuperou sua vida com uma liberdade que havia esquecido que existia. Reorganizou sua casa, abriu janelas que estavam fechadas há anos, replantou flores no jardim da frente e abasteceu a despensa com os alimentos que amava, não com o que lhe era imposto. Cada pequeno gesto era um ato de resistência reconquistada. Sarah tornou-se sua guardiã emocional e financeira, não por meio da autoridade, mas por meio do amor e do respeito. Juntas, elas fundaram um pequeno programa comunitário para identificar os primeiros sinais de abuso contra idosos. Um projeto que logo se tornou um farol para muitas famílias. Enquanto isso, a imagem final de Victoria foi reduzida ao que ela sempre fora em sua essência: uma mulher destruída por sua própria ambição, presa em dívidas e no anonimato. A verdadeira vitória da senhora Tim não foi ver seu abusador cair, mas sobreviver o tempo suficiente para impedir que outros vivessem o mesmo pesadelo. E assim, com uma força silenciosa que desafia a passagem do tempo, ela encerrou o capítulo mais sombrio de sua vida, sabendo que desta vez ninguém jamais a silenciaria novamente.